Diz assim a palavra do Senhor. Adonai disse a Moshe: fale ao povo de Israel que façam uma coleta para mim. Aceite a contribuição de quem quiser colaborar de coração. A contribuição que receberão deles consistirá em ouro, prata e bronze, tecido azul, púrpura, escarlate, linho fino, peles de cabra, peles tingidas de carneiro, couro fino, madeira de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e outras pedras para o encaixe, para o colete ritual e peitoral. Eles devem erigir para mim um santuário, para que eu viva entre eles. Erijam de acordo com tudo que eu mostrar para você, o modelo do tabernáculo e de seus utensílios. Eis como vocês devem erigi-lo. Então, queridos, a versão um pouco diferente aqui, vou ler essa aqui que você acompanhou. Vamos de novo aqui, essa aqui é a Bíblia judaica. Me farão um santuário, lá no início, no 1. Então falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis dele: ouro, prata e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, linho fino e pelos de cabras, peles de carneiros, tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. O azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e as especiarias para o incenso. Pedras de ônix e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo e para o modelo de todos os teus pertences, assim mesmo o fareis. Essa é a porção semanal da leitura da palavra, chamada coleta. Então aqui o Senhor está instigando o povo, ensinando o povo a entender a espiritualidade das coisas. Isso aqui é muito mais do que a gente tem aprendido. E até hoje, até então, você tem aprendido que coletas, que ofertas e que tudo isso tem a ver com caridade, com boa vontade e com desejo de auxiliar. Mas isso não tem nada a ver com isso. Não é uma boa vontade, não é um desejo de auxiliar. O dono da prata e do ouro, o dono de todas as coisas, ele não precisa do teu dinheiro, diga amém. Ele não precisa nada disso. Você que precisa se conectar com ele. Um pouquinho antes de vir para cá, nós estávamos escutando, não vou dar detalhes aqui, mas uma religião nova, que não é nova, mas nova na região, sendo falado e divulgado às claras. O que então, em outros tempos era chamado de ocultismo, agora virou religião. E fez uma chamada, um programa de quase mais de meia hora, falando e chamando as pessoas para participarem. Abertamente falando de como funciona, de cada ser cultuado ali. E num programa de rádio aberto, e teve um evento, inclusive, no final de semana, agora no final de semana, inaugurando e comemorando o ano da existência dessa casa. E nessas casas de trabalhos, você sabe que se movimenta, e sempre se movimentou, muito dinheiro. E nunca houve problemas com o ocultismo de trabalhar com dinheiro. O único problema que tem o único povo que tem problema com dinheiro é o povo evangélico, não diga amém. Porque ele não compreende a essência das coisas. Sempre pensa que o dinheiro está ligado. Isso aqui é uma porção da Torá, que a Torá é dividida em 54 porções, uma por semana, e tem 2 que são repetidas durante o ano. Então eu estou seguindo esse estudo toda semana, estudando cada partezinha, e tenho trazido nos domingos aqui palavras que são poderosas para você. Porque eu acredito que a gente precisa estar aprendendo sobre isso. E aqui há algo que conecta muito profundo na simbologia daquilo que está fazendo. Deus está chamando agora lá no Sinai, naquele monte onde fumegou, aonde se ouviu a voz dele como um chofar, aonde todo mundo teve medo de chegar, e ele está dizendo agora: você vai fazer conforme tudo a visão que eu te der. Aqui dentro desse ensino há manifestações
para que você consiga compreender o mundo espiritual. Ontem falava olha o papo com os adolescentes ontem aqui. Nós estávamos falando sobre os 5 sentidos que nós temos. Os sentidos espirituais e os sentidos físicos. E todos eles precisam ser aguçados, treinados, desenvolvidos. E ontem nós vimos numa porção, numa palavra de Hebreus capítulo 5, que precisamos desenvolver os nossos sentidos desenvolvidos. Está escrito na Bíblia. E ontem foi algo muito interessante aqui, que já não fez nenhum exercício mais profundo. Mas paramos um pouquinho e eu trouxe uma caixinha daquelas de promessa. Daí eu expliquei sobre as 5 unções, que aqui está falando sobre o óleo da unção. Explicando para os adolescentes que existem 5 unções, 5 essências aromáticas que Deus mandou fazer. Que era para fazer o perfume da unção, com 5 essências. E essas 5 essências estão diretamente ligadas com os 5 sentidos da vida humana. E com os 5 sentidos espirituais. Quando você recebe a unção, não apenas um jugo é quebrado, porque a unção quebra todo o jugo, diga amém. Mas também os seus sentidos espirituais são aguçados. Espera aí, pastor, não quer dizer que a unção é tão importante assim? Sim, é importante. Só que, por que nós não sabemos? Porque nós não estudamos a palavra. Nós não lemos o Antigo Testamento, nós não entendemos a profundidade que Deus tem para nós. Um simples óleo que você carrega não é algo místico, é algo espiritual, aonde você pode, através de cada essência, e cada uma delas está ligado com o sentido teu, pedir para que o Senhor libere na sua vida. Não, estava explicando antes para os adolescentes que não precisa agora, tem o paladar, não vai pegar e beber óleo. Então não vai beber óleo de unção. Mas a unção ela tem que ser aplicada em lugares onde não haja carne. Os lugares que são autorizados, geralmente é na cabeça e na testa, porque não tem, é só o couro, né? A cabeça é menor, é só o couro cabeludo. Então quando você está ungindo ali naquele lugar, mas a manifestação da unção dentro das 5 essências que ela tem, você pode estar pedindo para que o Senhor ative alguma dos sentidos que você tem, tanto físico quanto espiritual. Está entendendo a palavra? Então aqui é muito mais conexão, é muito mais importante, porque os sentidos são aguçados no mundo espiritual para aqueles que desenvolvem sua espiritualidade longe de Deus. Está cheio de pessoas que se dizem mediúnicas e que conectam com energias, vibrações, frequências e tudo que é coisa, que a Bíblia diz que existe, mas o crente desconhece, e elas ficam buscando então, através das suas ofertas, através dos altares que levantam, através dos portais que acessam, direcionamentos espirituais que não vêm de Yeshua HaMashiach, mas está se infiltrando e cada vez mais dentro da sociedade. E essas entidades que não são de Deus, que são entidades malignas, elas querem ser adoradas como deuses, elas estão entrando dentro da sociedade e agora de uma forma explícita, motivando pessoas para que as cultuem. Porque vai chegar o momento, e o interessante que eu estava falando assim, nós somos, o papo desse último tempo, queridos, vai ser pessoas que adoram um único Deus. Como é que chama isso, que agora fugiu a palavra? Monoteístas. Então, não se preocupe, ninguém vai dizer que adora vários deuses. Todo mundo, no engano, no final vai dizer que é monoteísta. Toda religião, mesmo que seja sincretista, ela vai dizer que adora um Deus só. Inclusive essa que eu estava mencionando, que eu estava assistindo com a minha esposa, estavam dizendo que eles adoram um Deus só, que se manifesta em 7. 7 tronos, vai falar. Se manifesta em 7 tronos. Está escancarado, queridos. E aí? Você vai saber que toda a questão islâmica que tem tomado conta do mundo, e a igreja não tem percebido, que é o último império que vai se levantar, são monoteístas. E Jesus fala, vai chegar um tempo que todos que matarem vocês vão achar que estão prestando culto a Deus. Então está num tempo de nós começarmos a trocar o nosso entendimento e sair daquele esquema religioso tradicional que você vivia e começar a andar na revelação profunda da Torá, porque cada vez que nós chegarmos mais para perto do fim, o rio é mais fundo, lembra? Tornozelo, joelho, lombos e águas profundas. Não dá mais para você ficar chutando e se lambuzando com água na beira da praia. Não vamos chamar de praia, vamos chamar do rio, porque a Bíblia diz que é rio. Está na hora de você se aprofundar e começar a aprender a nadar nas profundidades de Deus.
Porque a palavra de Deus fala em 2 Coríntios capítulo 2 que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Ele nos revelou pelo Espírito. Porque o Espírito a tudo prescruta até as profundezas de Deus. Então, se o Espírito prescruta as profundezas de Deus, por que tu quer ficar no raso? Por que a igreja está querendo ficar lá se lambuzando no riozinho, no tornozelo? E não entende que está na hora de começar a entrar nas profundezas de Deus, porque o tempo do fim só vai conseguir ser diferenciado aquele que estiver mergulhado em Deus. Por isso que ele fala, a economia de Deus, tem que falar isso há mais de 3 anos. Profundidade, estar em Cristo, Cristo em você. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão mergulhados em Yeshua HaMashiach, aqueles que estão cobertos pela sua palavra. E aqui o Senhor está começando a dizer algo profundo para o povo escolhido, e que se traz até a igreja, porque paralelamente a esse texto você vai ter 1 Coríntios 6, 19 e 20, que vai dizer assim: ou não sabeis que os vossos corpos são tabernáculos do Espírito Santo, e que vocês não são de vocês mesmos, pois fosse comprado por bom preço, portanto glorificai a Cristo no vosso corpo e no vosso espírito, que são do Senhor. Então ele está começando a entender aqui. Paulo pega pontua com essa mesma porção e joga lá para a igreja de Corinto, dizendo: ei, está na hora de vocês entenderem o que é o tabernáculo. O tabernáculo não é apenas a sede do local onde nós nos reunimos como igreja institucional aqui em Giroá. O tabernáculo é o modelo do céu, que expressa Jesus em todos os seus detalhes e mostra como deve ser a minha vida e a tua para agradar a Ele. Diga amém. Você precisa viver a vida conforme o tabernáculo que você é. Acabamos de cantar: eu quero ser um lugar onde você gosta de estar. Quero ser tua casa favorita. A casa favorita é o tabernáculo que Ele escolheu, que Ele desenhou, que Ele disse como era para ser. Hebreus vai dizer que Jesus é o mais perfeito tabernáculo. Não mudou, queridos. Continua sendo tabernáculo, o modelo do céu para a manifestação da glória de Deus na terra. Você é um tabernáculo, diga amém. Você é esse tabernáculo que Deus está querendo edificar, que Ele está querendo movimentar. E aqui ele começa a dar uma ideia. Vamos botar lá de novo no 1, que eu vou ir por versículo aqui, novamente, e explicar os termos essenciais aqui para você. Esse tempo de fala não pode ser uma fala simples, queridos. Nós não podemos mais nos apegar a coisas simplistas. Falávamos ontem aqui para os adolescentes que as coisas, o leitinho espiritual, que é o contexto de Hebreus 5, não vai fazer você crescer em tudo, nas coisas que são de Deus. Então você precisa comer um alimento sólido. O leitinho já passou, queridos, mas era tão bom o tempo que eu tomava a mamadeira. Tem gente velha com saudade da mamadeira. Queridos, eu não tenho saudade daquele negócio. E olha, eu não sei se te oferecesse uma mamadeira hoje em dia, tu ia achar interessante, né? Aquela chupeta esquisita. Só por Jesus. Para mim não tem sentido. Mas espiritualmente tem gente que chega a se lamber o leitinho e não muda para o sólido. É como uma criança que já está fazendo, eu conheço pessoas, já falei sobre isso aqui. Tinha um amigo que já ia fazer 12 anos e ainda mamava na mamadeira. 12 anos. O Caleb vai fazer 11. Imagina com uma madeira, um homem desse tamanho. E tem outro também, que já tinha 5 anos e ainda mamava no peito. Ia jogar bola, daí voltava meio suado, puxava o seio da mãe, mamava um pouco e voltava a correr. Tá rindo, né? Mas tu também deve conhecer alguém assim. Espiritualmente tá cheio de gente assim, que ainda querem leitinho do peito. Mas Deus está preparando um povo para comer o alimento sólido, diga amém. Experimentado conforme o modelo de Yeshua. Maduro, pronto para entrar nas coisas que Deus deseja. A visão de ofertas desse texto é uma visão de elevação espiritual. Anota aí. Porque a visão de oferta faz com que espiritualmente você construa um lugar onde Ele possa habitar. A oferta é a aproximação, lembre-se disso. Toda oferta é uma aproximação. Quando você está entregando algo para Deus, você está dizendo para Ele: eu estou me aproximando de Ti porque eu quero estar em Ti. Quero estar contigo. Daí você vai dizer assim: poxa, mas pastor, não tem nada a ver.
a oferta. A oferta não é só o dinheiro, queridos. Lembra que a oferta está falando de sangue, suor e gordura. Está falando da sua vida. A sua vida é uma aproximação de Deus. Tudo que você tem, tudo que você possui, até tudo que nós estamos aqui, se algum de nós morrer nessa noite, fica tudo aqui. Você não leva nada que tem na tua casa. Então, Deus não está preocupado com o teu material. Não quer dizer que Ele não quer te fazer viver bem. Mas Ele não está preocupado com isso. A aproximação que você precisa ter. As coisas, tudo é um culto. O dinheiro é espiritual. Anota isso também. É tudo um culto ao Senhor. A sua vida. Enquanto mais você é apegado, mais distante da vontade e da verdade de Deus você vai estar. Quantos de vocês querem mover nos dons espirituais? Levanta a mão. Amém? Todos nós queremos mover nos dons espirituais. Porque aquele que não move no dom espiritual está fora da vontade de Deus. Ele nos deu dons. E você vai ter que mover neles. Ah, mas eu não sei qual é o meu problema, é teu. A Bíblia diz que você deve encontrá-los. Lembrou, né? Da salvação da semana passada, né? O dom principal que você já tem é a salvação. Diga amém. E até nessa você vai ter que mover nela, senão você vai ficar de fora. Então, olha só, os dons, só que os dons é um presente de Deus para você manifestar na terra. É para você? Então, quando você começa a entender a dinâmica do reino de Deus, como Ele entrega para que nós agimos, um dom que Ele dá para você não é para o teu próprio benefício. O dom de profecia, que todo mundo acha lindo, não falar da vida dos outros, né? Ser revelado a respeito. Isso não é profecia, isso é fofoca. Isso é maledicência. Mas tem muita gente que gosta de ouvir, ter uma palavra a teu respeito. Quem gosta de receber uma palavra de Deus do profético? Olha a coisa mais linda. Quem já recebeu uma palavra assim? Quem nunca recebeu, mas quer receber? Olha aí, maravilha. E vai receber, diga amém. Então, essas coisas precisam acontecer. Mas o mover, vir um profeta para cá para treinar vocês, vir pessoas manifestando dons aqui para ajudar, auxiliar, é uma entrega. E não tem nada a ver comigo, tem a ver com o corpo de Cristo. O dom sempre manifesta para outra pessoa. É uma entrega. Para mim trazer essa palavra para você aqui, eu preciso ficar a semana estudando, entendendo aquilo que eu manifesto, aquilo que eu entrego para você. Pode parecer simples, mas não é. É algo de experiência, é algo de vida, é algo de entendimento, é algo que toca no meu coração, para que possa mover no seu também. Também estou manifestando um dom que tenho. E quando eu manifesto esses dons, eles estão em favor da sua vida. Diga amém. É Deus que nos coloca para fazer. Se eu estou empregando a minha vida para servir você, e se você está aqui empregando a sua vida e desejoso de servir ao Senhor, sempre está relacionado à entrega, a dar do que receber. Por isso que o Senhor diz que é melhor dar do que receber, porque a nossa vida tem um sentido de dar. Nós queremos sempre fazer algo. É difícil você ver alguém, a não ser que ele tenha algum problema, que apenas só quer receber. A nossa vida, o propósito de vida, nosso sempre está em fazer algo que possa servir as pessoas. Mesmo nos teus negócios, mesmo nas coisas que você vai fazer, fora do aspecto espiritual, ele visa um serviço. A maioria das empresas são prestadoras de serviço. Alguém servindo a outro, fazendo um serviço para abençoar as outras vidas. Então nós precisamos compreender que nessa dimensão desse estudo da palavra que nós estamos aqui, onde o Senhor está dizendo fazer um tabernáculo, está dizendo assim, olha, nós vamos mudar, nós vamos sair daquela ideia mimada de criança que só pode receber. E o crente ele tem que sair. O desfavor que a cultura evangélica fez é ensinar para você que você paga e recebe. Você dá para o Senhor e vai receber. Não está relacionado a isso. O tamanho da semente que você entrega é o tamanho da tua colheita. Tem uma realidade nisso? Sim. Mas fica tão fácil, né? Vamos pensar na agricultura que você está acostumado. A quantidade de semeadura que tu fizer é proporcional, a tua colheita é proporcional. É uma verdade ou não é? Então, aquele que semeia pouco, pouco ceifará. Aquele que semeia em grande quantidade, vai semear em grande quantidade. Ok. Agora eu pergunto para vocês. Quantos de vocês aqui têm lavoura e estão semeando?
Por quê, meu irmão? Tu não entendeu ainda o princípio? Semeia, vai colher. Por que você não está fazendo isso? E sabia que é a coisa mais rentável, natural que existe, que nunca vai acabar? Semeadura e colheita sempre vai existir, tem uma promessa de Deus. Ah, mas a safra frustrou, aconteceu não sei o que lá. Fica tranquilo. Deus prometeu que enquanto houver sol e lua, vai haver semeadura e colheita. E nunca vai faltar nisso. É o lugar mais próximo. Por que você não está semeando? Ninguém sabe. Tu nem sabe por que tu não está semeando. Primeiro, porque você não tem uma terra. E segundo, para adquirir terra você precisa abrir mão de alguma coisa e investir em terra. Depois que você tem a terra, não basta ter a terra, você precisa ter a semente. Você está entendendo o que é uma entrega? No natural nós entendemos, porque se você soubesse, se fosse tão fácil, todo mundo ia ter uma terra, ia estar semeando, ia estar ficando milionário, colhendo muito soja, muito trigo, muito tudo que tem na nossa cidade aqui. É assim? Não, dá um trabalho. Agora, quem te fez pensar que no mundo espiritual é diferente? Que basta tu desejar, acho que é muito Aladim, né? Foi muito gênio da lâmpada. Tu esfrega, faz o seu desejo e acontece. Ou diz Shazam! E bum, né? Acontece. Muito quadrinho na mente religiosa. Amados, há um princípio aqui que nós queremos organizar. Então, toda a semeadura vai ter um custo. Só que a boa notícia é que a comparação é do natural com o espiritual. Você está entendendo que no espiritual não vai acontecer nada de graça só porque você quer? E não vai ser automático só porque você colocou o dinheiro. Se você vem colocar um dinheiro de uma oferta aqui, esperando que você vai receber no outro dia como se fosse uma troca, não venha. Porque você vai estar fazendo um altar errado e vai trazer maldição para a tua vida. Se tu não fizer, então é melhor não fazer. Glória a Deus. Não precisa mais ofertar. Não, daí tu está abrindo outros portais para que outros ataques venham na tua vida. Pronto. Tu tem uma opção. Ofertar ou ofertar. Porque Deus não te deu escolha. Então falou o Senhor a Moisés dizendo, vai ao próximo versículo. Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta. Aqui, para mim, vai dizer, fala ao povo de Israel que me faça uma coleta para mim. Uma coleta para mim. Então, o contexto espiritual dessas coisas está em você fazer algo para o Senhor. Construa para o Senhor. Edifique para o Senhor. Invista. E não é qualquer forma e de qualquer jeito. A sua vida tem que ser construída nesse santuário para Deus, que é o tabernáculo do Espírito Santo. Também tem que envolver algumas entregas poderosas que você precisa fazer. Para isso tem que ter maturidade. Você entender que a espiritualidade das coisas que Deus fala aqui nessa palavra, expresso através das ofertas, não são coisas simples. Não se trata de colocar dinheiro aqui. Queridos, na casa que vocês cultuam, no lugar onde vocês estão, há administração, há temor de Deus e há uma boa administração. Porque se não houvesse uma boa administração, as coisas que temos não teríamos. Há uma boa administração, há um compromisso, há um temor, há um desejo de fazer as coisas em prol do povo. Ninguém aqui está botando dinheiro no bolso e enriquecendo às custas de ninguém. Pelo contrário, nós temos um centro de treinamento de excelência para você desfrutar. Aplauda o Senhor por isso. E eu sou um investidor do reino. Se levantasse uns 100 aguinaldos investidores assim, nós tínhamos feito muita coisa já. Sabe que eu escutei isso a vida inteira, que missões se faz de várias formas, né? Se faz com as mãos, com os pés e com os joelhos. As mãos daqueles que doam, os joelhos daqueles que oram e os pés daqueles que vão. Você está sendo qual parte? A mão que doa, o joelho que intercede, o pé que vai ou nada disso? Não, mas eu quero que dê tudo certo em nome de Jesus. Não, não é assim. É um processo de contínuo. Então aqui, traga uma oferta alçada. Todo homem cujo coração mover voluntariamente. Você tem que querer. Eu quero ver a coisa acontecer. Queridos, eu não me conformava de olhar para esse altar e dizer assim, não, eu quero um som de excelência. Tem
Tem um som de silêncio. Eu quero uma bateria de silêncio. Meu filho estava feliz da vida, que hoje a gente veio mais cedo aqui, afinei a bateria, troquei todas as peças. Os meninos trocaram as peças, eu afinei todas as peças aqui. Então, está organizadinha a nossa bateria boa aqui de novo. Eu gosto disso, queridos. Eu quero um som bom. Eu quero excelência. Eu quero essas cadeiras boas aí para você. Eu quero um espaço onde você se sinta bem. Sabe? É o que nós queremos. Para quê? Para você ser assistir um espetáculo, não para você ser participante. Mas só tem graça, só tem sentido, só tem propósito. A melhor palavra para nós entendermos isso é se você for participante dessas coisas. Você desejar fazer, desejar estar junto, você desejar participar, ver as coisas acontecer aqui. Sabe para que serve a igreja? A igreja serve para duas coisas. Para denunciar a tua infantilidade, a tua imaturidade, ou para desafiar a tua maturidade, para que você cresça ainda mais. Amém? Ela denuncia a tua meninice, para você poder crescer, ou desafia a tua maturidade, para que você dê um passo a mais no Senhor. O que Deus está fazendo aqui é exatamente isso. Eu vou desafiar esse povo, para ver se eles podem. Sabe por quê? Por que Deus pede isso aí? Um coração voluntário dele, tomareis a minha oferta alçada. Vai lá, o que ele vai tomar? Dá uma olhadinha. Essa oferta alçada que recebereis dele, ouro, prata e cobre. Ouro, prata e cobre. Esse povo aqui, hoje à tarde conversava com o pastor Jair e descobrimos um segredo muito importante aí dos 430. Logo vou fazer alguma coisa, vocês não vai sair livre até sobre os 430. Mas você vai entender que o povo de Israel ficou 430 anos. Era para ser 400, ficou 430 anos cativo no Egito. Certo? E 430 anos com a mentalidade de escravo. Mas quando Deus livra ele e arranca eles do Egito, o que faz com eles antes de levar para cumprir o propósito dele? Mas eu quero dizer para você, Deus enriquece, e vou repetir para você, enriquece o povo de Israel. Um povo escravo é enriquecido, lembra disso? Que levaram todo o ouro de lá. Para que Deus enriquece? Essa é a oferta alçada que recebereis dele. Ouro, prata e cobre. Como que você vai pedir ouro, prata e cobre de um bando de lascado escravo, 430 anos? Deus é coerente naquilo que faz. Então entenda, não existe varinha mágica, e você tem visitante aqui, algumas pessoas ali que sejam muito bem-vindos, Deus abençoe a vida de vocês. A palavra aqui é palavra diretiva mesmo, não se assuste, tá? Porque é assim que funciona. O que acontece? Se eu começar a dizer para você que venha, dê teu dinheiro que o Senhor vai multiplicar, o teu mês vai ser uma bênção, eu estou mentindo para você, isso não existe. O Senhor te dá a inteligência e a condição de produzir riqueza. Depois Ele te pede uma oferta. Por 40 anos no deserto, Deus proveu sobre a vida do povo de Israel. No momento de escassez, Deus é a tua provisão, diga amém. No momento de colheita, Ele quer a tua primícia e a tua entrega, diga amém de novo. Porque eles entraram na terra prometida, no lugar que Deus mandou. E disse assim, vocês vão dar a primícia de tudo que vocês conseguirem. Então Deus é coerente. Só que aqui eles saem ricos de um lugar. E sabe por que eles não prosperaram tanto? Porque a primeira oportunidade que eles tiveram, eles fizeram um bezerro de ouro. Idolatria. Então anota aí, o que rouba a riqueza de um povo? Idolatria. Sempre vai trazer pobreza, miséria e desgraça. A idolatria traz desgraças naturais. Não, como assim, pastor? Desgraça natural. Sabe essas coisas que começam a acontecer assim, por tudo que vem despencando e derrubando árvore, arrancando casa, fazendo um monte de coisa? Não, mas isso são questões naturais. Sim. Mas quem move os ares, os mares e a terra, são agentes espirituais, do bem ou do mal. Espera aí, pastor, que viagem é essa? Tem um Jesus, conhece ele? Já ouviu falar? Eu gosto de chamar ele de Yeshua, mas todo mundo chama ele de Jesus Cristo. Conhece? Ele estava uma vez num barquinho atravessando um mar chamado Mar da Galileia. De repente veio uma tempestade, certo? E os seus discípulos ficaram desesperados, achando que iam morrer. Jesus levanta e faz o quê? Repreende o mar e repreende o vento. Tu já gritou com uma bacia d'água, com o teu chuveiro, com a água que estava saindo na torneira? Água! Já gritou? Não.
Porque o fenômeno que estava acontecendo para impedir com que Jesus chegasse no seu destino era espiritual. Era espiritual. Quando a Bíblia fala em repreender, tem uma entidade espiritual por trás, fazendo essa coisa. Jesus repreende o vento, manda o vento se aquietar, manda o mar parar. E o Senhor Jesus repreendeu justamente a entidade que o movimenta, para que você não possa chegar no teu destino. Então a idolatria faz com que se mova os céus, o mar, a terra, as coisas se movem contra você. O que aconteceu que Israel pereceu muito foi porque enquanto Moisés recebia a Torá, que é o que nós estamos estudando aqui, o povo se reuniu para festejar, banquetear, fazer orgia e dançar na frente de um ídolo, um boi, que era o Deus do Egito. Ou você não lembra que quando o faraó sonhou, veio 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras? Por que isso incomodou eles? Porque o boi era o principal ídolo do Egito. E se teve um sonho com ídolos do Egito, faraó ficou perturbado, porque as vacas comiam umas às outras, e isso era um sinal. E por que ele escutou José? Porque José, ao interpretar o sonho, pela interpretação que Deus deu, distinguiu que o que estava movimentando era espiritual, e mexeu com os deuses deles. Por isso que ele recebeu uma posição de governo no meio do Egito. Porque alguém que sondou, que tinha o Deus dos deuses, segundo o faraó, que tinha a revelação, que podia trazer o significado daquilo que ninguém no seu reinado conseguiu interpretar. E aí Israel sai do Egito, e a primeira coisa que ele faz, cultua com o ouro, com a riqueza que Deus deu. Riqueza sem propósito, anota essa frase, eu falo ela há um bom tempo, vira idolatria. Quando você não tem um propósito para a riqueza, ela vira idolatria. Logo vai trazer miséria, vai trazer escassez, vai trazer enfermidade e desastres que você chama de natural, mas que no natural não tem nada, é espiritual. Porque se o dízimo em Malaquias 3,10 diz que vai abrir as janelas do céu para vir bênção, ocultar-se de ofertar segundo o que Deus, dos deuses, o Todo-Poderoso ensinou, também vai abrir outros portais, porque as janelas e portais são dimensões espirituais para que outro tipo de coisa venha e interfira na sua vida. Pastor, parece papo de místico. Não, isso é papo de Bíblia. É que o problema é que você continua achando que dízimo, oferta e primícia é dinheiro, e ainda o mais triste é que eu ouço direto para sustentar pastor. Quando nós entendermos a espiritualidade das coisas, nós mudamos. Cada vez que você oferta, Deus está promovendo você a um novo nível. Você nunca estudou sobre a árvore da vida, por isso que você não sabe. Existem emanações espirituais. O místico também estuda isso, mas é bíblico, é judaico, é bíblico. É do povo de Israel. Cada emanação você vai crescendo até chegar na estatura de Cristo. A estatura de Cristo é a última, é a coroa. É o lugar onde nós temos que chegar. Então nós temos que ficar todo o tempo em ciclos anuais, semanais e mensais, crescendo no Senhor. E as nossas ofertas, que falam do nosso sangue, do nosso suor e da nossa gordura, que é a nossa própria vida, nos ajudam a subir isso. Sabe o que significa o ouro? Anota aí. Divindade. Cada vez que você entregar o ouro para ele, Satanás negociou, o anjo Helel, negociou o seu peitoral por ouro, porque ouro expressa divindade. Então, quando você vai construir um tabernáculo, tem que ter ouro. Porque ouro vai falar, o tabernáculo é o sentido físico do que foi construído, que era do Antigo Testamento, né, que a gente chama de Antigo Testamento, mas também expressa Yeshua e expressa a sua vida. Yeshua está em Hebreus 9, dizendo que ele é o mais perfeito tabernáculo. Em 1 Coríntios 6, 19 e 20, está dizendo que você é o tabernáculo. Então, quando você entrega o ouro, você está dizendo assim, ó, eu quero a divindade na minha vida. Eu quero a presença de Deus, do divino, do próprio Deus em mim. Então, através da tua oferta, nesse símbolo de ouro, você está dizendo assim, eu me conecto com a divindade. Segundo, prata. Prata fala de redenção. Redenção. Redenção é o fato de ser comprado de novo. Jesus nos redimiu. Ele foi preso, nós somos comprados novamente, porque já éramos dele, ele teve que pagar um preço por nós. Quando você entrega a tua prata, você está dizendo assim, eu me identifico, eu pertenço a Yeshua. Eu fui comprado, redimido por ele. O cobre, que também fala bronze, o cobre ou bronze,
muda a constituição química deles, no que se mistura, um vai com estanho, o outro não. O cobre e o bronze, na sua mistura, está falando diretamente de dois aspectos. Quando fala do bronze, são os ferrolhos que te prendem. Você está quebrando os cativeiros da sua vida. Anotou? E o outro, quando fala do cobre, foi o material também que foi feito. A bacia no tabernáculo, dos espelhos das mulheres, é tirar toda a sua vaidade e entregar para que possa ser cheio da presença de Deus. Foi naquele tanque, naquela bacia, que havia purificação. Fala da purificação também. Olha que coisa interessante. O Senhor está dizendo assim, ó, eles vão me entregar isso aí. Porque tudo aquilo que eu dei para eles tem um sentido profético. Hoje, você não vai estar entregando ouro, porque a nossa moeda é diferente. Nem prata, nem cobre. Mas os sentidos espirituais do que o teu dinheiro faz, do que tua vida faz de aproximação, está falando de divindade, de ser conectado com Ele novamente e de abrir mão da sua vaidade e romper com todos os grilhões que te prendem. Sabe por que as pessoas não conseguem se liberar numa oferta? Porque o seu dinheiro é preso. E isso também é idolatria, ao qual o próprio Senhor Jesus diz, não se pode servir a dois senhores, chamando o outro senhor de Mamon, que são as riquezas, que são os teus bens. Não estou dizendo que você tem que abrir mão e não possa enriquecer, mas você não pode ser teu senhor. O teu dinheiro é o teu servo. A tua oferta é para manifestar graça diante de Deus e abençoar o território onde você está. Nunca, aprenda isso, nunca dê dinheiro para as pessoas. Dê oportunidades para que elas possam ganhar dinheiro. Um judeu não dá dinheiro para ninguém, a não ser de tzedakah, que é uma oferta, que é um mandamento, uma mitzvot que o Senhor dá. Um judeu abre uma oportunidade para que você prospere. A cultura hebraica faz com que você abra oportunidade de prosperidade nos espaços onde você está, no território. Sabe por que a maioria das pessoas quebram com as suas empresas? Porque elas abrem empresas para não ser mais mandado pelo patrão, para mostrar que também pode, para poder tirar férias a hora que quer e enriquecer. Eu já ouvi isso aí muita gente falar, é porque meu chefe vive viajando, vive fazendo não sei o que lá. Essas são as motivações das empresas. Porque eu não quero mais ser empregado, eu quero ser o dono. Sabe por que todas as empresas não duram no Brasil, na maioria delas, mais de 60% não duram 2 anos? Por causa desses 4 motivos. Porque as pessoas não entenderam o propósito. Você não abre uma empresa porque você quer sair do teu trabalho. Você não abre uma empresa porque você quer ser melhor que o teu patrão. Você não abre uma empresa para provar nada para ninguém. Você abre uma empresa, você traz um recurso. Você está entendendo o que eu estou te ensinando aqui? Isso aqui é poderosíssimo. Isso aqui muda a tua vida. Você abre uma empresa para sanar a necessidade de alguém que está ao teu redor. O que precisa em Giruá? E outro detalhe, sempre tem que pensar em crescer as pessoas. Sabe aquelas empresas que acontecem aqui? O pessoal quer ir lá e quer te vender tudo ao preço do não sei o que lá, né? Uma facada, como diz o gaúcho aqui, para tentar enriquecer as coisas de outras pessoas. Não é assim, querido. Uma empresa não se constrói, nada que tu fizer se constrói acumulando lucro sobre lucro. Não constrói assim. Isso é mentalidade que o pessoal da esquerda critica, né? Capitalista. E o capitalista grotesco. Em certa forma, é sangrar os outros. Não é assim que a gente constrói as coisas. A gente produz, traz recorrência, traz confiabilidade, oferece um sistema, um ecossistema, supre, cria, fideliza pessoas naquilo que você está fazendo. Assim você vai ter um negócio. Tendo um negócio, você gera uma empresa. Tendo uma empresa, você enriquece. Enriquecendo, você abençoa o território onde você está. Se não for assim, não faça. Continua de empregado. Você está entendendo aqui? Não adianta, esse modelo não dá mais, queridos. Vai ficar para trás, vai quebrar. Nós precisamos criar comunidades de pessoas que suprem a necessidade do dono. Não é comunismo, não.
é sistemas interligados, ecossistema que influencia e que supre aquilo que é necessário. Mas nós não temos tempo para aprender sobre isso, porque nós somos crentes, nós temos que falar de Jesus. Vai lá, próximo versículo. O que eu falei aqui foi irônico, né? É essencial que a igreja aprenda isso, porque se a igreja não aprender a socorrer as outras pessoas, quem vai fazer? Ninguém te ensina isso. O azul fala da comunicação com o céu, a púrpura fala da realeza, o carmesim fala do sacrifício, o linho fino fala das vestes de justiça. Acho que falei muito rápido, né? Acho que não conseguiu anotar, mas pode assistir de novo que vai ficar gravado. Pelos de cabras fala da substituição, do que Deus entregou. Está vendo que tudo tem um sentido do tabernáculo? Eu vou dar o azul, porque eu vou conectar você de novo com o céu, porque o homem saiu da onde? Perdeu a conexão com o céu. Eu vou te dar a púrpura, que é a cor da realeza, porque você vai reinar de novo na terra como reinava antes. Está entendendo o que é ser um tabernáculo? Eu vou te dar o carmesim, porque vai ser pelo sangue de Yeshua que você vai ter esse contato de novo. Eu vou te dar o linho fino, porque a linha fina são as vestes de santidade e vestes de justiça que você vai poder vestir em Cristo. Somos justificados nele. Daí pelos de cabra, eu já falei também, aponta para aquele sentido lá da proteção, da roupa, da cobertura. Pode colocar o próximo versículo. Peles de carneiros, tintas de vermelho, está falando também do aspecto do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo expresso no tabernáculo. Peles de texugos, que fala também de um sentido de humanidade, é uma pele mais fina. E a madeira da cássia, que também está relacionado à vida da madeira como árvore que somos. Plantada junto a ribeiros de água. Lembra que nós já estudamos sobre isso? Então a cássia está falando desse tipo de forma que somos. Pode colocar o próximo. Azeite para a luz, a unção, a luz que vai fazer você brilhar, você é a luz do mundo. O Senhor está dizendo assim, ó, peça tudo isso. Deus nunca vai pedir para você aquilo que Ele já não te deu, diga amém. Ele nunca vai pedir para você aquilo que Ele não te deu. Agora aquilo que você diz que não tem, porque você tem outras prioridades, um dia você vai vir à luz. Aquele que diz que não tem, porque tem outras prioridades, esse um dia vai prestar conta. E esse é aquele que ama as riquezas. O que ama a riqueza não é o rico não, queridos. O que ama a riqueza é aquele que não tem como prioridade o reino de Deus e as demais coisas nunca vão ser acrescentadas. O Senhor está chamando aqui para construir um local da manifestação de Yeshua na sua vida. Especiarias para o incenso. As especiarias falam exatamente dos 5 sentidos, para que você possa se abrir para ouvir aquilo que o Senhor tem. Elas, mirra, cálamo, canela, oliva e acácia. Essas 5. Cada uma para um sentido da tua vida. Então, para que haja incenso. Cada vez que fala em incenso, está falando em algo que o Senhor respira. É o bom perfume de Cristo que nós exalamos. Toda a resposta que você tem de Deus sobe como um aroma, como um incenso. Ele respira. E quando ele expira, é atendido. E tu vai dizer assim, que bobagem, pastor. Da onde fica tirando isso? Como que deve tem tempo de ficar respirando pedido? É assim que funciona. Porque todos os pedidos são levados diante de Deus pelos anjos, que colhem desde as tuas lágrimas, desde as tuas orações, e tem um altar na frente do trono de Deus. Da onde que o Senhor tirou isso? Que tem um altar na frente do trono de Deus? Isaías capítulo 6, da onde foi tirada uma brasa que purificou a boca de Isaías. Então na frente desse altar, tem esse local, onde os anjos viram ali o incenso, levanta uma fumaça, Deus respira, e quando ele expira, vem as respostas que são entregues aos santos. Toda a inspiração de Deus é uma resposta de vida para você, diga amém. Cada vez que Deus faz assim, tem vida para você e respostas sobre a tua vida. Pastor, de onde isso? Bem simples, é só ler lá em Gênesis, que Deus fez o boneco de barro e soprou, e houve em você o fôlego da vida. Deus não muda, e as formas como Ele ajusta as coisas também não mudam. Então você precisa compreender como funciona isso.
Aí vai falar das pedras de ônix, cada pedra tem um fundamento também, que vai falar da Nova Jerusalém, um lugar que nos pertence, a nossa nacionalidade celestial. O peitoral, que fala do sacerdócio que cada um de vocês tem em Yeshua. E aí o santuário, que é o local onde ele vai habitar no meio. Queridos, esse é você, esse somos nós. Nós precisamos deixar que os simbolismos da palavra de Deus sejam realidades na nossa vida. Sejam expressos pela nossa ação, com aquilo que nós entregamos. Eu pergunto para você nessa noite, qual tem sido a tua oferta? O que você tem entregue? Como você está abastecendo as coisas do Senhor? Como você está vendo a circunstância? Qual é a tua ação? As coisas não são apenas codificadas, elas são práticas. É a nossa prática de vida, é o nosso andar, a nossa forma de organizar que traz os resultados que nós queremos. Eu quero dizer para você, Deus quer muito prosperar o seu povo nessa terra. Tem um cumprimento profético, e eu vou repetir isso que eu já falei no outro culto, que Ele vai transferir a riqueza do ímpio para o justo. Mas eu já falei que não vai ser via Pix, nem anjo chegando com um caixinho de ouro entregando na tua porta. Vai ser através da mentalidade de Cristo, diga amém. O que é a mentalidade de Cristo? É ter ideias do céu para resoluções na terra. Ideias do céu para resoluções na terra. E você vai dizer assim, pastor, mas esse papo parece papo de coach. Eu sou coach, mas não estou pregando como coach aliás, acho que eu nunca preguei como coach. Tem formação em coach, mas não é isso que importa. Mas os coaches falam também as mesmas falas. Porque o coach também está treinado num sentido de resultados que estão além apenas das coisas acontecerem no acaso. Existe um envolvimento seu e uma prática sua. Então você precisa tomar decisões, ter resoluções na sua vida e mudar. Quantos de vocês decidiram para mudar o comportamento? Quantos de vocês querem viver o sobrenatural, querem andar na palavra profética que receberam? Quantos de vocês querem ser treinados verdadeiramente? Qual é o tempo? Se não custar, se não for dispendioso, até o teu tempo de parar aqui. Porque o que eu entrego para você aqui não é lendo gibi, queridos. Não está na Turma da Mônica, nem no Homem-Aranha. Não está na televisão também, nem no Google. O que eu entrego para você aqui são revelações e tempos preciosos que eu passo com o Senhor para poder trazer resultados diferentes para uma geração que precisa viver o diferente do tempo que está mudando. E Deus vai fazer. Meus irmãos, você está disposto? Hoje, o dia é, façam uma coleta para mim. Hoje eu não vou pedir oferta, mas eu vou pedir para você ficar em pé agora. E que o Senhor possa tocar o teu coração, para que a tua entrega seja legítima agora, nesse tempo que eu vou estar orando por você. E que você possa ser a entrega total no altar do Senhor, para viver tudo aquilo que Ele tem de melhor para a sua vida nessa terra e para mudar a sua casa e a sua geração. Que o Senhor possa estar usando você de uma forma tremenda, mas não antes de uma entrega total, aonde Ele possa ver que há um interesse seu de receber dele tudo que Ele tem para você.